As reações do momento são reações de adição, pois existe a adição de um cara que vai revolucionar a estrutura da molécula. A adição de hidrogênio. A hidrogenação não aconteceu em ciclano, abrindo a cadeia, não aconteceu em insaturado, saturando a cadeia. Sim, mas há uma hidrogenação em funções oxigenadas que provoca diminuição do número de oxidação do carbono no composto orgânico. Há uma mudança do NOx do elemento. Vejamos o ácido, vejamos o aldeído e vejamos a cetona. Antecipadamente a próxima aula. Se é verdade que reagir com oxigênio é oxidar, reagir com hidrogênio, que nós vamos fazer agora, nós vamos reduzir. É a marcha ré. Aliás, aproveito. Quais são os NOx que o carbono pode ter? O NOx mínimo é 4, negativo. E o NOx máximo é 4, positivo. Por isso que combustível bom é quando tem NOx bem baixo. Porque ele tem chance de chegar no gás carbônico, que é NOx bem alto. Quanto mais varia, melhor, mais eficiente é o combustível. Bom, se com oxigênio oxida, aumenta o NOx, com hidrogênio reduz. É o que nós queremos provar. Então essa aula é maravilhosa, também porque temos peguinhas de vestibular, que pede o NOx do carbono e o NOx do carbono na substância. Muito bem, então vamos devagar. Ácido etanóico, já conversamos, o ácido etanóico ou acético tem 2 carbonos e tem a carboxila, aquela que libera o H+, influenciado pelo O, que é mais eletronegativo, puxando o elétron dele, e pelo outro O da dupla. Então esse movimento eletrônico dispensa o H. Apesar de ser muito fraco, tu até bebe essa coisa aqui. Tu bebe no vinagre. O ácido etanóico, recebendo hidrogênio, também por radical livre. Aqui não tem ataque eletrófilo, mas não. Tchau, benzeno. Nós vamos ter a entrada da molécula de hidrogênio, um no oxigênio e um no próprio carbono. A entrada no oxigênio e a entrada no próprio carbono. Como a molécula de ácido já tinha um OH, curiosamente ficaram 2. 2 não pode, ainda mais na mesma posição. Ser 2 OHs no mesmo carbono, a gente chama de diol. Diol gêmeo no mesmo carbono. E isso é instável. O que acontece? Vai sair água. Como é que sai a água? Tu até pode escolher. Pode sair a água, por exemplo, assim. Sem dor, sem mágoa. A água vai embora e o que vai acontecer? Vai acontecer que o elétron do carbono, que estava ligado no OH, e o elétron do oxigênio, que estava ligado no o elétron do carbono e o elétron do oxigênio fazem a pi. Então, o ácido cria um composto que apresenta dupla ligação, dupla O. E tem nova cara. Se a cara do ácido é a carboxila, C-O-OH, a cara do aldeído é C-OH. Aldeído. Aldeído de 2 carbonos, chama-se etanol, etanal, claro, etanal, chama-se aldeído etanóico, porque é o aldeído que veio do etanóico, e é chamado também de acetaldeído, porque na aula de amanhã, quando nós fizermos oxidação, esse caminho de volta será feito na ida. Então, este aldeído vai gerar o ácido etanóico. Então, ele é um acetaldeído, porque ele cria o acético. Bom, com a formação de dupla OH,
mudou realmente o NOx. O número de oxidação terá mudado. Então vamos fazer o cálculo para ver de quanto diminuiu. Tem duas perguntas sobre NOx nas provas. Primeiro, o NOx do carbono em questão e o NOx da molécula. A molécula é C2H4O2. O NOx do carbono, como sempre, depende da variação da diferença de eletronegatividade. Então, nós que já decoramos qual é a sequência, é FON, cloro, bromo, uísque, etc. Quem é o campeão é o flúor. Quem é o vice-campeão? O oxigênio. Ele puxa tudo. Ele puxa os elétrons do C, que está lá na frente, e tem 2,5. Se o oxigênio puxa, o carbono fica positivo, 2 vezes. Como puxa mais uma vez, fica positivo 3 vezes. Então, qual é o NOx do elemento carbono da carboxila? Mais 3. Qual é o NOx do carbono na molécula? Trazendo em conta o CH3-ametila. Então, você vai lembrar a mesma coisa. Se o oxigênio tem carga menos 2 e o hidrogênio tem carga mais 1, qual será a carga do carbono? O total tem que ser 0, aquela regrinha básica da química inorgânica. Todas as moléculas são neutras. Se o oxigênio é menos 2, são 4 cargas negativas. Se o hidrogênio é mais 1, são 4 cargas positivas. Então, meu amigo, deu zebra. 4 negativo com 4 positivo dá 0. Quanto é que sobra para 2 carbonos? 0. Quanto que é 0 dividido por 2? 0! Então, meu jovem, olha a confusão. Estou eu aqui para tentar te ajudar. Eu sou teu amigo, eu quero que você seja um químico inovador. Tu vai criar coisas. Posso contar? Meu filho vai me bater. Eu tenho um filho que é doutor da USP. Ele faz parte de 10 patentes. Patentes solicitadas de trabalhos concretizados. Tu vai entrar nessa rota. Tu vai ser famoso. Tu vai ter uma profissão química. Que legal. Parabéns. Voltando, o carbono individual da carboxila é mais 3. O carbono na soma de todos os átomos é 0. Vamos ver a mesma coisa para este carbono. Este carbono tem que carga? Oxigênio puxa, ele fica positivo. Oxigênio puxa, ele fica segunda vez positivo. Mas no embate entre C e H, quem puxa é o C, porque o H está aqui na frente com 2,1. Então, se ele é 2 vezes positivo e uma negativo, ele tem carga mais 1. Mas do diol não me interessa muito. Agora, do aldeído interessa. Qual é o NOx do carbono da carbonila? Carboxila, carbonila. A carbonila tem o oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, pela diferença de eletronegatividade. Então, qual é o NOx do carbono da carbonila? Mais 1. E qual é o NOx do carbono na molécula de etanol? O oxigênio continua sendo de NOx menos 2. O hidrogênio de NOx mais 1. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 4 positivo, 2 negativo. Então, eu tenho 2 negativo para 2 carbonos. Então, quanto que é para cada um? 1 negativo. Esse é o NOx do carbono no etanol na molécula toda. 2 negativo, 4 positivo, sobra 2. 2, claro, nem comentei, mas quando tu olha a diferença de eletronegatividade, aquela entre átomos iguais não conta para ninguém. Então, o oxigênio ficou com carga mais 3, porque perdeu a atração dos 3 pares eletrônicos. Esta ligação não é para ninguém. Da mesma forma,
o oxigênio menos 2, o carbono, portanto, mais 2, o carbono menos 1, então fica mais 1. Esta ligação não conta para ninguém. Muito bem, amigos, muito bem. Então agora vejamos sobre o aldeído. Um aldeído que tem a carbonila também é passível de receber H. Por quê? Porque o H vai no oxigênio. Esta é a dica. Claro, como são dois, um vai no oxigênio da dupla e o outro vai no seu carbono. Então temos aqui a entrada de um H no O e a entrada do H no C. Esta estrutura já é definida, porque só tem um OH. E um OH é estável. Nós temos aqui o etanol. O etanol me deu o etanol. O etanol, por hidrogenação, me deu o etanol. E esta hidrogenação terá diminuído o NOx do carbono. Pois o carbono do C, aquele mesmo C, é mais um, porque houve a força atrativa favorável ao oxigênio e força favorável ao carbono. Então ele é mais um. Esta aqui não conta. Bom, a molécula inteira, levando em conta o carbono metílico, nós temos 2 carbonos, 4 Hs e 1 O. Se o oxigênio é menos 2, se o hidrogênio é mais 1, temos então 2 cargas positivas, divididas entre 2. Quanto que é para cada um? 1. Analisando o número de oxidação, o NOx, do carbono individualmente. Na ligação com O, ele é positivo, mas na ligação considerando C e H, o C é negativo. Então, se o C puxa 2 pares eletrônicos, faz com que ele seja menos 1. Então, o etanol apresenta NOx menos 1. Temos, então, a série. No ácido carboxílico, o C da carboxila é mais 3, está lá em cima. O C da carbonila, do aldeído, é mais 1. E no álcool, o C do OH é menos 1. Então, houve a entrada do hidrogênio, uma redução sucessiva de NOx. Claro que com oxigênio vai ser o contrário. Um personagem super importante, propanona, o agrupamento C-O no interior da cadeia. Entre carbonos, essa carbonila gera as propriedades das cetonas. 3 carbonos, propanona. E esta é a mais comum, chamada de acetona. Aquela substância que ajuda a limpar suas mãos, a acetona, é propanona, é essa que está aqui. Então ela vai sofrer uma hidrogenação, que vai em radical livre para o oxigênio e para o carbono. A chegada desse O, a chegada desse H no O, com a entrada desse aqui, completa a estrutura. Já está pronta a molécula. Não forma diol, como formou na hidrogenação de ácido. E se trata de quem? Da mesma função da explicação anterior. Aqui estava o oxigênio, o OH, em carbono primário. Agora, o oxigênio está em carbono secundário. Então, álcool por álcool. Álcool primário e álcool secundário, cujas reações são muito diferentes. Identificar a categoria do álcool é muito importante. Por exemplo, aqui, o que uma cetona produz na sua redução? Um álcool secundário. O que um aldeído produz na sua redução? Um álcool primário. A identificação do NOx. 2 carbonos
metílicos não vão alterar a contagem do NOx, porque são eletronegatividades iguais. Conta e muito a eletronegatividade maior entre carbono e oxigênio do oxigênio. Faz com que o carbono seja direto mais 2. O carbono da carbonila, da cetona, é mais 2. Com a entrada desse H, tendo ficado o OH, qual é o seu NOx? Entre carbonos não vai contar. Temos aqui a atração a seu favor do oxigênio, tornando o carbono mais 1. Mas, na comparação entre C e H, quem vai puxar será o C. Ora, mais 1 pelo oxigênio, menos 1 pelo hidrogênio. Qual é o NOx do carbono do OH, do álcool secundário? É 0. Houve, portanto, uma redução de mais 2 para 0. Consideremos o NOx do carbono no total da molécula, aonde o oxigênio sempre será o menos 2, onde o hidrogênio sempre será o mais 1, e para o carbono o que sobra aritmeticamente. Temos 6 cargas positivas com 2 negativas, sobra 4. Sobrando 4, quanto que sobra para cada carbono? Sobra 4/3 de forma negativa. Esse é o NOx do carbono na propanona como molécula. Da mesma forma, aqui em cima, que nós cometemos um erro. Qual é o NOx do carbono do etanol? O NOx do carbono do etanol é mais 2 pelo oxigênio com dupla, menos 1 pelo hidrogênio, então mais 1. O carbono da carbonila é mais 1. Somando o outro carbono do metil, qual é o NOx? O NOx será 2 carbonos, 4 Hs e 1 O. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Então, 4 positivos com 2 negativos dá 2 positivos. Esses 2 carbonos têm que totalizar 2, mas 2 negativos, para que a soma dê 0. Então, esse carbono é menos 1, na média, considerando o outro carbono. Individualmente, é mais 1. Qualquer dúvida, entra na álgebra. Veja lá, esse carbono é X, então eu tenho 2x. 2x com 4 vezes mais 1, que é o hidrogênio, somando com 1 vez menos 2, vai me dar quanto? Vai me dar menos 1. Vejamos, 2x mais 2, isto tem que dar 0. Se esta soma tem que dar 0, eu tenho 2x igual a menos 2, x igual a menos 1, que é o NOx do carbono, considerando a molécula inteira. Da mesma forma, aqui, 2 negativos, 6 positivos, sobram 4. Para que totalize 0, cada um dos carbonos tem que ser menos 4/3. Individualmente, nós já sabemos. Esquecemos de ver o NOx do carbono nessa posição. Já vimos quanto que é. Se o oxigênio é menos 1, na molécula será de quanto? 2 negativos com 5 positivos. Então, totaliza 3 positivos. Temos que ter 3 negativos. Entre 2 dá menos 3 meios. É o NOx dos elementos. Nas provas é perguntado, sem muito interesse químico, mas vale para garantir a vaga. Então, que fique para a próxima aula. Com oxigênio, oxida. Com hidrogênio, reduz. Tote ao seu dispor.